essa ideia do incomensurável, né, do incomensurável, que não tem medida comum, né, que não tem padrão de comparação, mas só para inspirar um pouco a minha fala e ter algum tipo de ressonância com o que vocês trabalham, né, peguei aqui uma citação do Lacan, onde ele usa, então, o termo incomensurável, o deveramento que comporta nossa experiência situa no centro uma medida incomensurável, uma medida infinita, que se chama desejo. E a experiência que o Lacan está se referindo nesse texto é a experiência psicanalítica. Então, essa experiência que ele coloca no centro mesmo da psicanálise, né, a medida do incomensurável, algo de uma certa quantidade que não tem medida, que não é possível medir, que é essa medida infinita que se chama desejo. E por outro lado, outra citação para nos inspirar aqui, do Paul Valéry, onde ele que também tem muito inspirado na ideia que a Sinara deu desse encontro, né, sobre o incomensurável, o incomparável numa literatura, onde ele coloca, né, aqui uma outra consequência desse estado de coisas literárias, que o submete à concorrência e à absurdidade da comparação dos incomparáveis. Então, eu achei muito adequada aqui essas duas citações para falar, porque o que eu pretendo falar, então, do incomensurável é como que essa ideia aparece justamente na nossa tradição filosófica de pensamento. Pasmem, mas essa ideia aparece na matemática. A ideia do incomensurável, do incomparável. E foi essa ideia da matemática que vai influenciar depois, que vai trazer essa noção para o campo da filosofia da ciência, que eu vou tentar um pouco explicitar aqui para vocês. Então, eu vou começar falando um pouco porque o incomensurável representou na matemática um escândalo para a filosofia. Né? Foi a descoberta do incomparável, foi descoberta, então, muito antigamente pelos pitagóricos, né? Que ao se deparar com o incomparável na matemática, quase que mudou os rumos da ciência e da matemática. Então, foi o impacto diante do incomparável. Então, eu vou só trazer um pouquinho essa ideia de trabalhar na origem do termo incomensurável, que aparece na matemática grega, né, a origem do termo, então, isso que tem a ver com a falta de medida. Então, eu vou primeiro mostrar o que é comparar na matemática, para mostrar como que essa noção do incomparável surge, né, do incomensurável surge. Então, vou pedir licença para falar um pouquinho de matemática. Então, o que significa comparar, né, duas grandezas de mesma espécie? Né? Porque, na verdade, quando a gente fala em comparação, você deve pressupor, né, como é que você vai comparar, por exemplo, Ares com Bugalho, banana com laranja, Juliano com Sinara, né, Marina com lençol? Quer dizer, na verdade, a gente precisa de algum padrão de comparação. Né? Para falar de comparação, a gente precisa ter um padrão. Então, o que é, na verdade, comparar duas grandezas? Essas grandezas têm que ser de mesma espécie, né, para ter alguma espécie de comparação. Então, eu posso comparar uma banana com uma banana, mas uma banana com uma laranja já fica difícil. Né? Então, o escândalo que aparece na matemática é que a ideia mesmo do incomensurável aparece na comparação entre grandezas da mesma espécie, e não de espécies diferentes. Por que teria a ver comparar matemática com literatura? Né? Seriam duas coisas incomparáveis por definição. Mas a ideia mesmo do incomparável, ela surge justamente na definição da medida de duas grandezas que são da mesma espécie. Então, vou falar primeiro do que é comparar. Comparar é medir em matemática. Então, vamos supor que eu tenho um segmento aqui, que eu quero comparar com outro segmento CD. Então, segmento AB, quero comparar com o segmento CD. Eu quero intuitivamente, como que realiza essa comparação?
eu faço coincidir, por exemplo, a origem do primeiro segmento com o segundo, né, e aí comparo, realizo uma operação intuitiva de comparação. O que vocês podem dizer dessa comparação intuitiva? Primeira, você ganhou 0 em matemática. E eu fui fazer essa confissão. E esse chão inconfessável. Qualquer um é capaz de falar que não, que o segmento CD maior do que o da B. Então, CD é maior do que essa. Então, isso é uma primeira comparação. Agora, será que essa comparação ela é suficiente para matemática? Se eu quero comparar em matemática, eu tenho que arrumar algum padrão mais preciso. Eu quero saber, na verdade, quantas vezes esse segmento CD é maior do que o segmento AB. Quantas vezes? Então, eu preciso expressar isso pela ideia de número. Então, essa é uma ideia pitagórica fundamental, porque Pitágoras achava que toda a harmonia da natureza, ou a realidade essencial das coisas, estava expressa pela ideia de número. Então, comparar alguma coisa é fornecer um número que me permite, então, realizar essa operação de comparação. Então, aí quantas vezes o comprimento CD cabe no comprimento aqui? O contrário, o AB, claro. O AB cabe no CD. Então, se não houver um termo de comparação único para todas as grandezas de mesma espécie, essa comparação torna-se impossível. Então, o primeiro processo de definição é arrumar um padrão único de comparação. Então, eu preciso encontrar um padrão único. Esse padrão, então, ele pode ser expresso, né, conforme a natureza da minha medida. Se eu vou medir, por exemplo, o comprimento dessa mesa, eu posso medir em centímetros, em metro, decímetro. Se eu vou medir tempo, a minha unidade de medida vai ser outra, segundos, horas, minutos. Se eu vou medir, por exemplo, peso, massa, é outra unidade. Eu tenho que arrumar uma unidade em que eu vou expressar esse número, né? Então, ao realizar a comparação, eu tenho que fornecer um número que exprime esse resultado da comparação. E esse número é chamado medida da grandeza em relação, sempre em relação, né? Medir é uma propriedade relacional. Depende da relação que estabelece. Eu tenho que primeiro escolher um padrão de comparação. E nesse processo, então, de medida, você tem que, então, primeiro escolher a unidade que você vai comparar, né? Eu não vou, por exemplo, eu quero medir o tamanho, o meu tamanho aqui, né? Quantos metros, então, essa medida, eu vou ter que ter um padrão, vai ser metro. Metro parece mais adequado do que milímetro, né? Do que, por exemplo, anos-luz, que é outra medida de comparação. Eu tenho que, na verdade, adequar o meu padrão de comparação ao objeto que está sendo medido, mas é sempre uma propriedade relacional. Então, eu tenho que comparar o que eu quero medir com essa unidade e expressar isso por meio de número. Então, aqui eu tenho, vamos supor, esse segmento AB. Eu quero comparar, então, com o segmento CD. Eu comparar, então, é saber quantas vezes esse segmento cabe dentro do outro. 3. Eu escolho a B como unidade. Então, em relação a AB, só em relação a AB, é que eu posso falar que a medida de CD é 3. Então, a medida de CD é 3AB em relação à unidade escolhida. Escolhi aqui uma unidade. Então, todo o processo de medição implica essa arbitrariedade na escolha da unidade. Eu posso escolher várias unidades, então pode ser 3 em relação a um padrão, mas pode ser 5, pode ser 10, pode ser 11, depende da escolha do padrão. E também tem tantas medidas quanto as unidades que se façam. Então, se eu tenho, por exemplo, uma unidade de 1, eu vou ter uma medida 3, se for uma unidade linha, eu vou ter uma medida 10, se for outra unidade, isso tudo depende do padrão escolhido. Ok. A origem da medição, que é a origem da
geometria, né, a medida da Terra, está ligada com a origem, pasme, da propriedade privada e do Estado. Tem essa coincidência, né, que na verdade, quando se estabeleceu um processo de medição, coincidiu justamente com a emergência do Estado mais antigo, né, o Estado egípcio. Porque o rei no Egito, e o Heródoto, um historiador que nos conta, mostra a relação entre o surgimento da propriedade privada do Estado com o surgimento da geometria, com o surgimento da matemática. Porque o Estado, primeiro, o indivíduo que possui uma terra, ele tem que ser capaz de saber se essa terra dele é grande, pequena, quantas sementes ele precisa para semear, qual que é a colheita que ele vai ter, e ao mesmo tempo supõe uma relação com outro indivíduo, porque se ele vai querer vender essa terra, ele tem que saber quanto vale essa terra, se essa terra é pequena ou não. E depois, para o Estado, né, poder cobrar os seus tributos, né, da propriedade, ele tem que saber quanto que ele vai cobrar de cada cidadão ou proprietário de terra que tem a sua terra. Então, o Heródoto, né, no livro, né, das histórias dele, ele nos conta essa origem da geometria coincidindo com a origem do Estado. Ele diz, né, disseram-me ainda os sacerdotes que Sesostris, olha só, gente, século XIX a.C., bem antes da geometria grega, né, bem antes de Pitágoras, bem antes de Euclides. Então, né, nessa época, no século XIX a.C., realizou a partilha das terras, concedendo a cada egípcio uma porção igual, com a condição de lhe ser pago todos os anos certo tributo. Se o rio carregava alguma parte do lote de alguém, o prejudicado ia procurar o rei e expor o acontecido. O soberano enviava agrimensores ao local para determinar a redução sofrida pelo lote, passando o dono a pagar um tributo proporcional à porção restante. Eis, segundo me parece, a origem da geometria, que teria passado desde o país para a Grécia. Então, essa relação com a necessidade mesmo da relação com a terra, do surgimento do Estado, está a origem desse processo de comparação, que é, no fundo, a medida. Então, agora que vai complicar um pouquinho, mas não vai complicar. Olha só, porque a gente vai ver aqui, vocês vão descobrir o incomensurável na matemática. É isso que eu quero mostrar para vocês, como que ele surge. Então, olha só, vamos supor, vocês concordaram comigo que a medida depende do padrão, que a medida depende da unidade. Então, eu vou querer pegar uma unidade. Antes a nossa unidade era B. Né? Então, em relação a B, o comprimento tinha esse aqui tem 1, 2, 3, 4. AB. Mas vamos supor que eu queira representar esse mesmo comprimento por uma outra unidade, ou seja, uma subunidade de AB. Então, esse segmentozinho, AE. Aí é fácil ver, né? Então, esse segmento CD, quantos AB? 1, 2, 3, 4. Quantos AS? 12. 2? 12. Ah, 12. 12. Então, se eu chamar o AB é uma unidade, o AE é uma subunidade do AB. Eu estou chamando do linha, uma subunidade. Então, eu posso escrever, até se vocês concordam com essa relação matemática simples. Nossa, o U, certo? O U vale um certo número vezes o linha. Esse número vale quanto? 3. Então, em relação a essa unidade maior vale uma medida de U. U é esse tamanho maior, é a unidade maior. Esse M grandão vale 4. Então, eu posso dizer que essa medida, em relação à subunidade, é esse M pequenininho, que é 12. É só expressar numa linguagem formal elementar isso que vocês já pegaram imediatamente. Essa subunidade vale 3, a outra unidade
maior vale, então, 12. E eu posso escrever, então, que esse novo número equivale, então, 12 é igual, quer dizer, desculpa, 4 é 12 sobre 3. Nada difícil até aqui. Agora vocês vão se escandalizar com o mensurar. Então, olha, isso aqui é um caso particular. É um caso particular porque aqui eu estou expressando, eu fiz uma escolha, na verdade, intencional de colocar uma unidade em relação a outra e uma subunidade em relação a essa outra escolhida, sendo expressa por números inteiros. Por isso que é um caso particular. Então, meu 12, 4. Em relação a, dependendo da unidade que você escolha. Mas tem um caso mais geral em que essa medida não é possível de ser expressa por um número inteiro. Então, é o caso, eu, na verdade, diminui um pouquinho o CD. Então, eu tenho a mesma unidade, a subunidade, que é 1/3 dessa unidade escolhida, e aqui eu tenho que esse segmento maior em relação à subunidade vale quanto? Aí tem 11. Não mais 12. E quando eu tento extrair, então, essa relação entre essa unidade com a subunidade, eu encontro uma fração, 11 sobre 3. Então, eu consigo, né, porque eu falo que, na verdade, esse comprimento maior CD, ele é 1, 2, 3, não chega a 4. É algo entre 3 e 4. É maior do que 3 e menor do que 4. Mas eu consigo expressar, mesmo não sendo por um número inteiro, essa relação entre essas duas grandezas. Ainda é mensurável, né? Mensurável. Eu consigo medir por um número fracionário, mas só que é preciso criar aqui um outro campo numérico que não é o campo dos números inteiros. Esses números são chamados números racionais. Então, um número racional surge da comparação de uma grandeza com outra, expressa por um número que não é um número inteiro, é um número fracionário. Então, aqui, base dos números racionais. Então, a medida do segmento CB tomando AB como unidade é o número racional M sobre N. Que é isso? Vai dar 11 sobre 3. E aí o caso escandaloso. Tá dando para seguir? Agora que tá. Vamos ver. Que é um caso escandaloso, é essa descoberta do incomensurável que aparece. É o chamado das grandezas irracionais. Uma grandeza irracional é a impossibilidade de estabelecer qualquer comparação ou qualquer número que se possa ser colocado nessa forma M sobre N. Essa comparação básica, elementar, que qualquer um é capaz de fazer. Então, essa ideia surge, né? Duas coisas. O que eu quero comparar? Então, no caso, aqui eu tenho um triângulo, tem uma característica. Ele é retângulo e ele é isósceles. Então, esse lado aqui é igual a esse. Então, é um triângulo retângulo. Quer dizer, é como se eu pegasse um quadrado, dividisse esse quadrado no meio. E aí eu quero comparar esse lado com o outro lado. Então, se é um triângulo retângulo, esses lados são chamados catetos e esse lado hipotenusa. Isso vocês lembram? Então, eu quero comparar a hipotenusa, com o cateto. E saber quantas vezes a hipotenusa, que é a diagonal do quadrado, é em relação ao cateto. É um exercício elementar de matemática. O esperado é que eu pudesse expressar isso sobre um número do tipo N sobre N, um número racional. E esse termo, então, incomensurável, aparece com esse escândalo
da impossibilidade de comparar o cateto com a hipotenusa. Então, olha só, se vocês vão seguir. Olha, eu provo isso muito rapidamente, é muito fácil. Olha só. Vamos ver se vocês me seguem. Então, olha só, essa relação foi aquela relação que eu estabeleci. Toda comparação, eu tenho um segmento AB, quero comparar com OA, eu expresso isso através de uma fração numérica. Então, eu vou considerar uma situação particular em que essa fração é irredutível, ou seja, não tem como você simplificar. Então, por exemplo, 12 sobre 4 é uma fração redutível. Eu ainda posso simplificar, né? 4 sobre 4 terços já é uma fração irredutível. Então, essa condição de que é irredutível. E essa relação trigonométrica entre ele e retângulo, que Pitágoras, na verdade, explicitou algo que os egípcios até já conheciam, é que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Outra operação elementar. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma desse quadrado mais esse quadrado. Como esses dois quadrados são iguais, eu posso escrever isso. Posso? E agora sim. Então, olha só, eu vou comparar isso com isso. Elevar isso aqui ao quadrado, a relação aqui. Então, significa que m, comparando isso com isso, m sobre m ao quadrado é igual a 2. Confere? Levei isso aqui ao quadrado. Isso aqui é o quadrado ao quadrado. Então, estou comparando isso aqui. Então, m2 sobre n2 é igual a 2. Opa! Deu. Deu? M2 é igual a 2M2. Pessoal? Passei isso aqui pra lá. Agora, eu pergunto pra você. Já começou a ter a prova invisível. Eu pergunto pra vocês. M é um número par ou um número ímpar? Todo número multiplicado por 2 dá o quê? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Todo número multiplicado por 2 é par. Então, m ao quadrado é par. Então, se m ao quadrado é par, m é par. Porque o quadrado de todo número ímpar é o quê? 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. O quadrado de todo número ímpar é ímpar. Então, se m ao quadrado é par, esse número não é ímpar, é par. Ok? Então, agora eu pulo do gato. Eu pulo do gato. Olha só como vocês vão chegar no começo da Já cheguei, já li lá. Olha só. Se m é par, vocês já concordaram, e essa fração é irredutível, Logo N é ímpar. logo n é ímpar. Não seria redutível. Se fosse par, 2 Seria redutível. redutível a 1. Se é irredutível, logo N m é ímpar. Agora, se eu tirar essa relação daqui, olha, se m é par, vocês já chegaram, todo número par pode ser escrito como 2 vezes k. Porque todo número par pode ser escrito, é o número multiplicado por 2. Aqui, tanto faz ele ser ímpar, o k pode ser ímpar ou par, o resultado é sempre par, multiplicado por 2. Então, isso aqui é só uma operação simples aqui, olha. Já que m2 é 2n2, eu substituí aqui, elevei isso aqui ao quadrado, 4 coloca 2, chego que n2 é 2k2. O que vocês falam isso? N2 é o quê? É par ou ímpar? É par. Par. Então, n ao quadrado é par, n é par. Ai, olha a contradição. Vocês tinham acabado de falar que n era ímpar, e agora eu falo que n é par. Nenhum número pode ser ao mesmo tempo par e ímpar. Isso foi um escândalo. Escândalo. É a descoberta do incomensurável. Ou você tem que abrir mão ou dessa relação ou dessa relação. O Pitágoras está errado, o quadrado é a multiplicação dos quadrados da sexta-feira.
acabou tudo. Ou talvez você não consiga realizar uma operação de comparação. E foi isso o incomparável. E no caso, né, a descoberta de ser chamada das grandezas incomensuráveis ou irracionais pelos pitagóricos no campo da matemática foi um dos maiores escândalos da racionalidade grega ocidental. Só para eu falar que isso da mesma maneira, como isso aqui é uma unidade qualquer, uma grandeza qualquer, imagine que isso aqui vale 1. Essa minha unidade vale 1. Então, do teorema de Pitágoras, que eu não vou abrir mão, eu tenho o quadrado da hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos. Se essa unidade for 1, eu tenho que esse tamanho aqui equivale à raiz de 2. Então, a descoberta dos incomensuráveis coincide com a descoberta da raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 2 é um escândalo. Por isso que isso aqui é só um caso particular de expressar em termos da raiz quadrada, para falar que a raiz quadrada ela não expressa uma medida de comparação. Ela é um número incomensurável. É que essa medida do infinito que o Lacan fala para o desejo. Então, olha só. Essa mesma ideia que você não tem como expressar por uma subunidade exata. É impossível realizar a comparação. Agora, interessante que eu descobri que a grandeza irracional, quer dizer, essa emergência dos números irracionais, elas foram traduzidas como indizível. Eu achei isso legal demais. Falar do incomensurável como indizível. E a palavra, eu fui atrás hoje, eu também trouxe isso para vocês, eu não sei onde está no celular. Mas é porque eu pedi meu amigo, eu pedi meu amigo professor de grego, Marcelo Marques. E Marcelo, como foi essa palavra mesmo para mim, se o irracional é indizível? Né? Então, Marcelo fez uma pesquisa para mim, em relação a essa palavra, que é a mesma coisa que indizível. Imagina, na matemática, o surgimento dos incomensuráveis apareceu como expressa por esse não nome, ou não pronunciável. O escândalo foi impronunciável. Quer dizer, não tinha nome para falar dessa grandeza. Então ela ficou como, antes de nomear como irracional, foi nomeado como indizível, mostrando o limite da linguagem, quer dizer, o limite do pensamento racional para lidar com a medida. E olha que surpresa que o Marcelo descobriu, ele escreveu isso tão entusiasmado, eu fiquei tão feliz hoje, porque ele descobriu que na origem da palavra dizer, né, que é ero, coincide com réu, que é fluir, fazer. E o Marcelo descobriu hoje para mim, então, que a origem do dizer coincide com o fazer. É a mesma etimologia da palavra, o liquefazer e o dizer. Então, tornar algo líquido, algo que flui. Então, a ideia do Heráclito, por exemplo, tudo flui, é pantarrei. Da origem do fluir, está a origem do dizer. E que depois essas palavras se separaram. Mas o fluir e o dizer tinham a mesma estrutura, a mesma origem. E aí a reta, eu falei, poxa, ele manda, olha, ele manda o resultado da pesquisa arretada. Eu achei ótimo. Poxa, né? A negação do dizer, né? O arretada, né? Agora, é o que não se pode dizer, que está na origem, então, do incomensurável. E aí, só para a gente caminhar um pouquinho mais, assim, para mostrar, eu queria mostrar como que essa ideia aparece do incomensurável. Ela aparece na filosofia da ciência, foi um conceito, né, desenvolvido aí nos anos 60, de maneira totalmente independente, por esses dois filósofos, Thomas Kuhn e o Paul Feyerabend, que vão usar essa mesma ideia do incomensurável da matemática para aplicar na filosofia da ciência.
Então essa ideia do incomensurável, né, sobre a incomensurabilidade das teorias científicas, quer dizer, a coisa causou um desconforto tão grande que eles foram taxados aqui, né, no artigo da revista Nature, como os piores inimigos da ciência. Então, olha, Sinara, o perigo que você está colocando aí. Quer dizer, como vocês correm o risco de serem taxados como os piores inimigos da literatura, ao colocar a literatura incomparável. Que é mesmo desconforto que aparece na filosofia da ciência, a ideia do incomparável. E essa ideia que o Thomas Kuhn, o Feyerabend, aqui o Thomas Kuhn na estrutura das revoluções científicas, e o Feyerabend nesse artigo que aparece em 62, explicação, redução e empirismo, na verdade, eles utilizam-se desse conceito para mostrar como que uma certa compreensão positivista da ciência estava equivocada. Que compreensão positivista da ciência é essa? É a ideia que a ciência caminha em direção a menos conhecimento para mais conhecimento, numa espécie de linha progressiva. Então, existe a progressiva sempre em direção à verdade. Então, existe uma ideia de progresso, a ideia de progresso e a ideia de verdade, que pressuporia uma espécie de linguagem neutra ou linguagem comum em relação à qual eu pudesse comparar uma teoria antiga com uma nova teoria e dizer que a teoria antiga é falsa e a nova teoria é verdadeira. Então haveria uma espécie de linha de evolução, de comparação entre teorias científicas. Então a ideia do incomensurável é para mostrar que esse solo comum neutro da linguagem não existe. Na verdade, teorias científicas são incomensuráveis. Então não há como comparar uma teoria heliocêntrica com uma teoria ptolomaica, uma teoria copernicana com uma teoria ptolomaica, porque, na verdade, quando eles usam o mesmo termo, por exemplo, órbita celeste, que está presente numa e está presente na outra, esses conceitos científicos carecem de uma base única de comparação, de um território neutro de comparação. Porque a comparação sempre se faz em relação a determinados pressupostos teóricos que são admitidos implicitamente por cada teoria. Então, a ideia do incomensurável aparece para expressar essa ideia da impossibilidade de uma direção única em relação à verdade. Por isso que eles, Thomas Kuhn e o que rendeu, inclusive, uma depressão enorme, né, ao Feyerabend, eles foram taxados dos irracionalistas da ciência. São os irracionais, porque eles não haveria uma espécie de racionalidade que é própria da filosofia, que é própria da epistemologia, de falar de que maneira que nós podemos escolher entre teorias científicas rivais. Haveria um padrão único de comparação, uma ideia que permita falar, não, essa é preferências entre eles, né, a diferença do incomensurável para o Thomas Kuhn e para o Feyerabend, eles pelo menos se colocam de acordo em relação a um ponto que é essa crítica à ideia da unicidade da verdade, da ideia de que há realmente algo que você possa defender em termos de ciência, de ciências duras. Isso eles estão falando de física, não estão falando de psicanálise, né? Não estão falando de literatura. A gente pode falar, isso não é ciência, eles estão falando de física. E de física a impossibilidade de termos um padrão de comparação que não remeta sempre a uma dimensão, por um lado, ou subjetiva ou intersubjetiva do conhecimento. E o próprio Feyerabend, só para finalizar com assuntos que eu gosto muito, o Feyerabend, em 1995, nesse último livro dele, que é Matando o Tempo, que é uma autobiografia intelectual, ele vai falar, olha, eu tirei, pasmo, essa ideia do incomensurável, comparando a RAID 2 com a interpretação do Niels Bohr da mecânica quântica.
Então, quer dizer, do ponto de vista contemporâneo, a ideia da incomensurabilidade surge mesmo no coração da física contemporânea. Então, o que eu percebo muitas vezes é uma espécie de uma certa visão muito ingênua e ultrapassada de ciência, que a própria ciência já abandonou, quando muitas vezes os psicanalistas dizem algo sobre a ciência. Né? Então, a emergência do incomensurável, primeiro, está no interior mesmo do próprio pensamento matemático racional e, por outro lado, no centro da ideia da física contemporânea. Eu não vou ter tempo de trabalhar isso aqui com vocês, não é o caso, eu quero passar a bola para frente, mas é só para dar essa ideia, né, da emergência do incomensurável na ciência. Que bom, hein? Um congresso.